Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre ondas com os professores Michele Mota e Vinícius Tavares. Movimentos periódicos, período e frequência. As ondas estão associadas a movimentos periódicos. A característica desses movimentos é a repetição de ciclos idênticos em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, nós temos a hélice de aviões e os ponteiros do relógio. No movimento de um pêndulo simples, como demonstra a animação, cada ciclo ou oscilação completa pode ser caracterizado no intervalo de tempo em que a esfera se desloca de A até B e retorna à posição A. Esse intervalo de tempo é chamado de período e é nomeado por T. O número de vezes que um movimento é repetido na unidade de tempo é denominado frequência, nomeado por F. No sistema internacional, é dado em Hertz. O período é determinado pelo inverso da frequência, conforme apresenta a expressão a seguir. T é igual a 1 sobre F. A natureza das ondas. As ondas podem ser mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas transportam energia mecânica, ocorrendo, portanto, apenas em meios materiais. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Como exemplo, há as ondas em corda, ondas sonoras e as ondas na água. Ondas eletromagnéticas geradas por cargas elétricas aceleradas não necessitam de um meio material para se propagar, podendo propagar-se também no vácuo. Exemplos: ondas de rádio, luz, raio-x, entre outros. Direção e propagação das ondas. As ondas são classificadas em três: ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. As ondas unidimensionais propagam-se numa só direção, como as ondas em cordas. Ondas bidimensionais propagam-se num plano, como as ondas na superfície da água em um lago. E as ondas tridimensionais propagam-se em todas as direções, como as ondas sonoras no ar atmosférico. A direção da vibração das ondas. As ondas podem ser ondas transversais, ondas longitudinais e ondas mistas. As ondas transversais, as vibrações são perpendiculares à direção de propagação, como as ondas em corda. As ondas longitudinais, as vibrações coincidem com a direção de propagação, como as ondas sonoras. E as ondas mistas, as vibrações apresentam características transversais e longitudinais, como as ondas que se propagam em superfícies líquidas. Exemplo: ondas do mar. Velocidade de propagação da onda. Considere uma corda de massa m e comprimento L sob a ação de uma força de tração F. Suponha que a mão de uma pessoa, agindo na extremidade livre da corda, realize um movimento vertical periódico de sobe e desce. Uma onda unidimensional passa a ser propagada horizontalmente com a velocidade v. A velocidade de propagação da onda depende da densidade linear da corda e da intensidade da força de tração, e é dada por v, que é igual a raiz quadrada de f sobre μ, onde v é a velocidade de propagação da onda, f a força de tração e μ a densidade linear da corda, onde μ pode ser calculado como μ, que é igual a m sobre L, onde μ é a densidade linear da corda, m a massa da corda e L o comprimento da corda. Exemplo 1. Uma corda com o comprimento de 3 metros e massa 0,06 kg é mantida tensa sob a ação de uma força de intensidade de 800 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso nessa corda. Primeiramente, vamos calcular a densidade da corda, usando a fórmula μ, que é igual a m sobre L, onde vamos ter μ, que é igual a 0,06 dividido por 3, onde 0,06 é a massa e 3 o comprimento da corda. Portanto, fazendo a divisão de 0,06 por 3, vamos obter 0,02, ou seja, a densidade da corda é igual a 0,02 kg por metro. Para determinar a velocidade de propagação de um pulso nessa corda, usaremos v, que é igual a raiz quadrada de f sobre μ.
Substituindo os valores, temos V, que é igual a raiz quadrada de 800 dividido por 0,02, onde 800 é a tensão mantida sobre a corda e 0,02 a densidade linear da corda. Efetuando a divisão de 800 por 0,02, temos 40.000. V, que é igual a raiz quadrada de 40.000. Tirando a raiz quadrada de 40.000, temos 200. Portanto, V é igual a 200. Nesse caso, a velocidade de propagação de um pulso nessa corda é igual a 200 metros por segundo. Exemplo 2. Uma corda de 2 metros de comprimento e massa igual a 0,08 kg é percorrida por um pulso com velocidade de 10 metros por segundo. Determine a intensidade da força que traciona a corda. Primeiro, temos que calcular a densidade linear da corda. Para isso, usaremos μ, que é igual a m, dividido por L. Ficará da seguinte forma: μ, que é igual a 0,08 dividido por 2, onde 0,08 é a massa da corda e 2 o comprimento dela. Efetuando a divisão de 0,08 por 2, temos 0,04. Então, μ é igual a 0,04 kg por metro, que nesse caso é a densidade linear da corda. Para determinar a intensidade da força que traciona a corda, usaremos V, que é igual a raiz quadrada de F dividido por μ. Substituindo os valores, temos 10 igual a raiz quadrada de F dividido por 0,04. Onde 10 é a velocidade de propagação do pulso na corda, F é o que nós vamos calcular, e 0,04 é a densidade linear. Elevando os dois termos ao quadrado, temos 10 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de F dividido por 0,04 ao quadrado. Sendo assim, o quadrado do lado direito anula a raiz, ficando da seguinte forma: 10 ao quadrado, que é igual a F dividido por 0,04. 10 ao quadrado, 100. 100 igual a F dividido por 0,04. Como o 0,04 está dividindo F, ele passará para o lado esquerdo multiplicando 100, ficando da seguinte forma: 100 vezes 0,04 igual a F. Então, teremos F, que é igual a 4 newtons. Ou seja, a intensidade da força que traciona a corda é igual a 4 newtons. Exemplo 3. Uma corda de densidade linear 0,012 kg por metro é tracionada por uma força de 43,2 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso produzido nessa corda. Usando a fórmula V, que é igual a raiz quadrada de F dividido por μ, substituímos os valores, ficando da seguinte forma: V, que é igual a raiz quadrada de 43,2 dividido por 0,012, onde 43,2 é a força aplicada à corda e 0,012 a densidade linear da corda. Efetuando a divisão 43,2 dividido por 0,012, ficará 3.600. Portanto, V é igual a raiz quadrada de 3.600. Sendo assim, a velocidade de propagação de um pulso produzido nessa corda é de 60 metros por segundo. Ondas periódicas. Consideremos uma pessoa executando um movimento vertical de sobe e desce na extremidade livre da corda em intervalos de tempos iguais. A parte elevada denomina-se crista e a cavidade chama-se vale. A distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos é denominada comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. E A maiúsculo é a amplitude da onda. No sistema internacional, a unidade de medida para o comprimento de onda e para a amplitude é o metro. Como vimos anteriormente, o comprimento de uma onda pode ser entre duas cristas ou entre dois vales, como representa essas duas figuras. Mas também pode ser representado da seguinte forma: período é um intervalo de tempo de oscilação completa.
Frequência corresponde ao número de oscilações efetuadas na unidade de tempo, onde período é igual a 1 dividido pela frequência. Como a onda se propaga com velocidade constante, vale a expressão do movimento uniforme, espaço que é igual a velocidade vezes o tempo. Pensando em uma onda, podemos reescrever essa equação fazendo espaço igual a comprimento de onda e tempo igual a período. Sendo assim, temos espaço que é igual a velocidade vezes o tempo. Substituindo, teremos comprimento de onda que é igual a velocidade vezes o período. Substituindo o período pela sua igualdade, que é 1 dividido pela frequência, logo o comprimento de onda é igual a velocidade vezes 1 dividido pela frequência. Como a frequência está dividindo, ela passará multiplicando, ficando da seguinte forma: comprimento de onda vezes a frequência é igual a velocidade. Logo teremos velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, onde podemos destacar v é a velocidade de propagação de onda, f é a frequência e lambda o comprimento de onda. Exemplo 4. Uma corda de massa de 0,240 kg e de comprimento 1,2 metros vibra com frequência de 150 Hz, conforme indica a figura. Item A. Qual a velocidade de propagação da onda na corda? Item B. Qual a intensidade da força de tensão na corda? Resolução do item A. Qual a velocidade de propagação da onda na corda? Como podemos notar, temos 3 metades de onda, igual a 1,2 metro. 3 vezes metade de onda é igual a 1,2. 3 meio vezes lambda igual a 1,2. Dividindo 3 por 2, temos 1,5. Ficando 1,5 vezes lambda igual a 1,2. Como 1,5 está multiplicando, ele passará dividindo. Então, lambda igual a 1,2 dividido para 1,5. Efetuando a divisão de 1,2 dividido para 1,5, temos 0,8. Portanto, o comprimento da onda é de 0,8 metros. Como já foi calculado o comprimento da onda, ficará fácil calcular a velocidade de propagação na corda, com a seguinte fórmula: V igual a lambda vezes F. Substituindo os valores, vamos ter V, que é igual a 0,8 vezes 150, onde 0,8 é o comprimento de onda e 150 a frequência. Multiplicando 0,8 vezes 150, temos 120. Portanto, a velocidade de propagação da onda na corda é de 120 metros por segundo. Resolução do item B. Qual a intensidade da força de tensão na corda? Primeiro calcularemos a densidade linear da corda. Para isso, μ igual a m dividido por L. Teremos então μ, que é igual a 0,240 dividido para 1,2. Onde 0,240 é a massa da corda e 1,2 seu comprimento. Efetuando a divisão de 0,240 para 1,2, teremos 0,2. Portanto, a densidade linear da corda é igual a 0,2 kg por metro. Para calcular a intensidade da força de tensão na corda, usaremos V, que é igual a raiz quadrada de F dividido por μ. Substituindo os valores, teremos 120 igual a raiz quadrada de f dividido por 0,2, onde 120 é a velocidade, a qual foi calculada no item A, f é a força de tensão, a qual vamos calcular, e 0,2 a densidade linear da corda. Elevando os dois termos ao quadrado, teremos 120 ao quadrado igual a raiz quadrada de f dividido por 0,2 ao quadrado. Como o quadrado elimina a raiz, teremos 120 ao quadrado igual a f dividido por 0,2. 120 ao quadrado, 14.400. 14.400 igual a f dividido para 0,2. Como o 0,2 está dividindo, ele passará multiplicando. Então, teremos 14.400 vezes 0,2. Efetuando essa multiplicação, teremos 2.880. Portanto, a intensidade da força de tensão na corda é de 2.880 newtons. Exemplo 5. Uma corda de comprimento 2 metros e massa 0,08 kg
é mantida tensa sob a ação de uma força de intensidade 256 newtons. Item A. Qual a velocidade de propagação das ondas nessa corda? Item B. Sendo a frequência de propagação das ondas de 64 Hz, determine o comprimento das ondas. Primeiro, vamos calcular a densidade linear da corda, onde usamos μ, que é igual a m dividido por L. μ, que é igual a 0,08 dividido por 2, onde 0,08 é a massa da corda e 2 o comprimento da corda. Efetuando a divisão 0,08 por 2, temos μ, que é igual a 0,04. Portanto, a densidade linear da corda é de 0,04 kg por metro. Como já foi calculada a densidade linear da corda, podemos agora resolver o item A desse exemplo. Qual a velocidade de propagação das ondas nessa corda? Então usaremos V, que é igual a raiz quadrada de F dividido por μ. Então vai ficar V, que é igual a raiz quadrada de 256 dividido por 0,04, onde 256 é a força aplicada à corda e 0,04 a densidade linear da corda. Efetuando a divisão de 256 por 0,04, temos 6.400. A raiz de 6.400 é 80. Portanto, a velocidade de propagação das ondas nessa corda é de 80 metros por segundo. Exemplo 6. Uma onda tem frequência de 10 Hz. Determine seu período. Utilizando a fórmula T é igual a 1 sobre F, nós vamos substituir a frequência por 10 Hz. Substituindo, nós vamos ter T é igual a 1 dividido por 10. Ao dividir 1 por 10, nós vamos ter o período, é igual a 0,1 segundos. Exemplo 7. No tanque, a velocidade da propagação de uma onda é de 12 metros por segundo. Sabendo que a frequência do movimento é de 16 Hz, calcule o comprimento da onda. Utilizando a fórmula da velocidade da propagação, nós vamos ter V, que é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Substituindo a velocidade da propagação, para este caso, que é 12 metros por segundo, e a frequência, que é 16 Hz, nós vamos obter 12 é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Como o 16 está multiplicando o comprimento da onda, ele passa para o outro lado da equação dividindo. Então, nós vamos obter 12 dividido por 16 é igual ao comprimento da onda. Então, para este caso aí, o comprimento da onda equivale a 0,75 metros. Para eu saber em centímetro, é só eu multiplicar por 100, que equivale a 75 centímetros. Exemplo 8. Um vibrador produz, numa superfície líquida, ondas de comprimento de 5 centímetros que se propagam à velocidade de 30 centímetros por segundo. Qual a frequência das ondas? Utilizando a fórmula da velocidade da propagação, V, que é igual ao comprimento da onda vezes a frequência, substituindo a velocidade da propagação, que equivale a 30 centímetros por segundo, e o comprimento da onda, que é igual a 5 centímetros, nós vamos obter 30 é igual ao comprimento da onda, que é 5, vezes a frequência. O 5 está multiplicando a frequência, então ele passa a dividir. Então, nós vamos ter 30 dividido por 5, que é igual à frequência. Então, para este caso, a frequência das ondas equivale a 6 Hz. Exemplo 9. Um conjunto de ondas periódicas transversais de frequência de 32 Hz propaga-se em uma corda, sendo o comprimento da onda de 0,45 metros, determine a velocidade da onda. Utilizando a fórmula da velocidade da propagação, nós vamos ter V, que é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Sabendo que a frequência é 32 Hz e o comprimento da onda é 0,45 metros, vamos substituir V, que é igual ao comprimento da onda, 0,45, vezes a frequência, que é 32 Hz. Ao multiplicar 0,45 vezes 32, nós vamos obter o valor da velocidade da onda, que equivale a 14,4 metros por segundo.